Muito bom dia a todos, meu nome é Vinícius de Aguiar. Sou engenheiro eletricista formado pela FAAP em São Paulo, engenheiro de segurança do trabalho pós-graduado pela Universidade Cândido Mendes no Rio de Janeiro. Sou proprietário da macroeng.com.br, que trabalha com engenharia elétrica, engenharia de segurança do trabalho e engenharia ambiental. Neste vídeo, nós vamos falar um pouco sobre a adequação à NR10, segurança em instalações e serviços em eletricidade. Embora a NR10 seja destinada principalmente ao pessoal da área técnica, eletricistas, técnicos, engenheiros, este vídeo foi gravado para outro público-alvo, os gerentes e os diretores das empresas. O Brasil é o quarto país em acidentes e mortes no ambiente de trabalho. Com isso, surge uma enxurrada de aposentadorias e pensões prematuras para a Previdência pagar. Junte-se a isso o aumento contínuo da expectativa de vida do brasileiro nas últimas décadas e conclui-se facilmente que a situação da Previdência hoje não é nada boa. Os déficits da Previdência, que não param de crescer, comprometem muito o orçamento da União e reduzem os investimentos nas outras áreas, como educação, saúde, segurança, transportes, etc. De quem é a culpa? Bem, são muitos os culpados. O governo e a Previdência Social são os principais, mas não os únicos. Funcionários imprudentes ou negligentes que não usam EPIs e não seguem as orientações de segurança das empresas também têm culpa. O sistema de saúde, que eventualmente aposenta acidentados sem necessidade. E até alguns empresários que deixam ilegalmente os seus funcionários expostos ao perigo em desacordo com a lei. E quem resolve o problema? A solução para esse problema também não tem um único autor. Ela vai envolver legislação, reformas, educação, mais orçamentos para a saúde, mas o principal agente para solucionar o problema é o governo. O Ministério do Trabalho, mais exatamente o Ministério do Trabalho e Emprego, publicou em 1977 as famosíssimas normas regulamentadoras. Neste vídeo, nós falaremos apenas sobre a legislação, sobre as normas regulamentadoras, ou mais exatamente, a NR10. O braço firme do Estado, ou seja, multas aos infratores, aliada a uma boa legislação, que são as normas regulamentadoras, são as ferramentas que o Ministério do Trabalho mais usa, pois sem elas, muitas empresas simplesmente não obedeceriam à lei. Se você gosta de ler, tem um livro famosíssimo chamado Leviatã, de Thomas Hobbes, escrito há uns 400 anos, que aborda muito bem a necessidade de o Estado agir com força. Vamos falar um pouco sobre as multas das normas regulamentadoras, e em particular da NR10. Para isso, vamos consultar a NR28 nas tabelas do anexo 1, do anexo 1A e do anexo 2. Somente as duas primeiras páginas. Veja primeiro o anexo 2, que enumera os 107 itens que o Ministério do Trabalho fiscaliza e define a faixa de valores das multas, em uma das 4 faixas abaixo. I1 com valores menores, I2 e I3 com valores intermediários e I4 com valores maiores. Alguns itens da NR10 podem não ser aplicados em algumas empresas e ser muito aplicados em outras empresas. Por exemplo, o item 10.2.4 e os seus subitens de A a G não são aplicáveis em estabelecimentos com carga instalada abaixo de 75 kW, mas nos estabelecimentos com carga acima de 75 kW, este item é exigido inúmeras vezes. Vejamos um exemplo. Acompanhe com a tabela do anexo 2 da NR28 uma empresa que infringe o item 10.2.1. Ela será autuada com uma infração I4, tipo S, que significa segurança do trabalho. Quem adequa este item é um engenheiro de segurança do trabalho.
enquanto as infrações tipo M, que significam medicina do trabalho, são adequadas por um médico do trabalho. Vejamos agora o anexo 1 e o anexo 1A da NR28, que determinam os valores das autuações, em BTN e em reais, respectivamente. O valor da autuação depende também do número de funcionários da empresa. Se a empresa tiver, por exemplo, 60 funcionários, o valor dessa infração será entre R$ 3.538,55 e R$ 4.032,32. Pode parecer pouco, mas um único item da norma pode ser aplicado diversas vezes, acumulando diversas multas. Há alguns meses eu estive em uma palestra de um fiscal do Ministério do Trabalho que multou uma empresa de Valinhos em R$ 20 milhões. Além das multas detalhadas na NR28, a Previdência diz que as aposentadorias e pensões pagas prematuramente pela Previdência por negligência das empresas que não proporcionaram a proteção legal aos seus funcionários, exigida nas normas regulamentadoras, devem ser reembolsadas à Previdência Social por essas empresas através das ações regressivas acidentárias, ainda não muito famosas, mas muito eficazes e cada vez mais frequentes e doloridas para as empresas. Veja o crescimento do número de ações regressivas nos últimos anos. Veja também a arrecadação em reais que essas ações já proporcionaram. A aparente redução de 2017 é porque os dados deste ano foram colhidos só até o mês de maio, mas até o final do ano certamente esse número foi bem maior. Volte o vídeo por um minuto e compare as datas dos dois gráficos. Repare que as primeiras receitas ocorreram 3 ou 4 anos após o ingresso das primeiras ações regressivas. A ação regressiva não é uma solução milagrosa, mas é uma boa solução para a Previdência Social. Ela é legal, simples e barata, sem contar que ela tem o apoio popular. Afinal, ela capitaliza a Previdência, o que é bom para os atuais e futuros aposentados, e quem paga o pato é a própria empresa, que negligenciou a lei e deu origem ao prejuízo da Previdência. Você acha que a Previdência vai abandonar essas ações ou vai multiplicá-las cada vez mais? Existe ainda a possibilidade de a empresa sofrer uma ação judicial e precisar indenizar o empregado ostentado. Dê uma pausa e veja o Código Civil nos artigos 186 e 927. E veja também a Constituição em seu artigo 7º, inciso 28. Pois é. Então, os motivos financeiros para as empresas se adequarem à NR10 são: primeiro, evitar as multas; segundo, evitar as ações regressivas; terceiro, evitar as indenizações; e principalmente, enviar os seus funcionários para casa em perfeitas condições. As duas NRs mais fiscalizadas são a NR10 e a NR12. Porque a inobservância dessas normas são as que causam mais mortes, mais acidentes e oneram mais a Previdência Social. Não deixe de ver o vídeo da MacroEng sobre a NR12. Como os senhores já perceberam, a adequação à NR10 pode ser um trabalho grande, que envolve muitas etapas. Primeira etapa, laudo técnico do diagnóstico da documentação existente. Segunda etapa, laudo técnico, diagnóstico, das instalações em cada ponto da instalação, com tags, fotos, identificação, localização, classificação dos riscos, não conformidades com a NR10 ou com a NBR 5410, pois a primeira puxa a segunda, ações corretivas necessárias ou sugeridas, prioridades de adequação e outros detalhes menos frequentes. Repare que, como os nomes sugerem, as ações necessárias têm que ser tomadas, enquanto as ações sugeridas não, visto que elas são apenas recomendações.
Outra etapa, laudo técnico do PDA. De acordo com a nova edição da NBR 5419 de 2015, PDA é o antigo SPDA mais o DPS, com inspeções, medições, relação de não conformidades e adequações necessárias ou sugeridas. Outra etapa, laudo técnico do aterramento dos painéis elétricos. Outra etapa, diagrama unifilar geral de cada painel, com a cascata dos painéis, tudo com cabos e disjuntores, levantamento de dados, locação em planta baixa, desenho do diagrama unifilar e verificação e correção de erros. Outra etapa, laudo de ATPV, com o cálculo da corrente de curto-circuito e do arco voltaico para definir os EPIs e EPCs dos eletricistas. Outra etapa, procedimentos técnicos para os eletricistas. Outra etapa, procedimentos administrativos para eletricistas, recursos humanos, compras, engenharia, manutenção, segurança, gestor da NR10 e outros, que ajudam muito na gestão e na rastreabilidade da NR10. Outra etapa, medidas de controle. Outra etapa, implantação das ordens de serviços no computador. Outra etapa, execução das adequações necessárias ou correção das não conformidades. Do mesmo modo que o médico, primeiro encontra-se os problemas e depois faça o tratamento. Aqui a situação é igual. Muitas empresas autuadas pelo Sereste já recorreram judicialmente, alegando que essa competência pertence ao Ministério do Trabalho e não pode ser delegada. Mas o TRT de várias regiões e o TST já se pronunciaram dizendo que o Ministério do Trabalho pode sim delegar as competências para o Sereste fiscalizar, notificar e autuar as empresas que estão em desacordo com as normas regulamentadoras. A Macroeng elaborou uma planilha muito boa para a gestão da NR10. O gestor da NR10, que é um funcionário da sua empresa, treinado por nós, vai usar essa planilha que auxilia nas ações rotineiras, previstas em cronogramas, e nas ações não rotineiras, que são as imprevistas. A Macroeng proporciona a adequação completa da NR10 na sua empresa. Nós temos uma estratégia de adequação muito boa e com uma relação custo-benefício fantástica. Para maiores informações, por favor, entre em contato conosco, por e-mail ou telefone. Será um prazer atendê-lo e tê-lo como nosso cliente. Obrigado a todos pela atenção e um forte abraço.